Alberto Santos Dumont é considerado por muitos como o inventor do dirigível e do avião. Por isso também é conhecido no Brasil como pai da aviação. Ele nasceu em 20 de julho de 1873, em Palmira, atual Santos Dumont, localizada em Minas Gerais. Santos Dumont iniciou seus estudos técnicos científicos na França aos 19 anos. Ele começou a pilotar balões em 1897, quando tinha 24 anos. Em 1900, ele já havia criado seus próprios balões, entre eles o Amérique e o Brasil, que foi considerada a menor aeronave montada até aquele momento. O objetivo de Santos Dumont era controlar seus voos. Em sua oficina em Paris, começou a se dedicar ao estudo dos balões alongados com motor a gasolina, chamados de dirigíveis. Em 1901, ele conseguiu contornar a Torre Eiffel com o dirigível número 6, após uma série de experimentos numerados. Com esse voo, Santos Dumont realizou o maior feito aeronáutico da época e conquistou o prêmio Dodge. 7 dirigíveis depois, Santos Dumont se deparou com um novo objetivo: voar em um aparelho mais pesado que o ar e sem o auxílio de um balão. Em 1905, começaram suas experiências com um veículo chamado 14 bis, ou Ave de Rapina 1. Um ano depois, fez um voo de cerca de 50 metros e entrou para a história como o primeiro condutor em um aparelho mais pesado que o ar a elevar-se do solo e a descer utilizando apenas os meios do veículo. Em seguida, disputou o prêmio do Aeroclube da França, destinado ao avião que voasse 100 metros. No dia 12 de novembro de 1906, conquistou o título após voar 220 metros com o Ave de Rapina 3. Santos Dumont criou diversas versões nos anos seguintes, buscando um avião mais versátil e prático. Ele projetou o popular Demoiselle, considerado o modelo base para quase todas as aeronaves construídas depois. Santos Dumont faleceu em 1932, deixando diversos inventos e inovações. A coleção Alberto Santos Dumont foi doada ao Museu Paulista em 28 de janeiro de 1935, pela família do aviador, 3 anos após sua morte. Com cerca de 1.500 itens, reúne variada tipologia, ferramentas e materiais empregados em seus inventos, sua biblioteca especializada, fotografias, documentos e objetos pessoais. Entre os destaques da coleção estão a fotopintura Retrato em tamanho natural de Santos Dumont, de Giovanni Saratino, e o curta-metragem Santos Dumont Explaining His Airship to the Home C.S. Ross, produzido pela American Motoscope and Biography Company. Para essa pequena amostra da coleção Alberto Santos Dumont, selecionamos imagens que contam um pouco da trajetória deste inventor. Acompanhe a história do primeiro fato notável que tornou Santos Dumont famoso no mundo inteiro, a conquista do prêmio Dodge. Foram 6 dirigíveis e diversos acidentes até conseguir ganhar o prêmio. A cada dirigível, inovações no desenho, no motor e nos materiais. A importância de Santos Dumont foi eternizada nesta fotopintura em tamanho natural. Ela foi produzida pelo fotógrafo Giovanni Saratino e montada em uma moldura de madeira feita no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Na moldura há detalhes esculpidos em relevo que simbolizam o sucesso aeronáutico de Santos Dumont. Entre as representações estão um condor em posição de voo sobre uma nuvem na parte superior da moldura, um ramo de carvalho simbolizando a força na lateral à esquerda, um ramo de loureiro simbolizando vitória na lateral direita, ambos amarrados entre si por uma fita. A estrela do brasão de armas da República do Brasil no canto inferior esquerdo, e na lateral direita a Torre Eiffel, em torno da qual passa um balão dirigível em alusão à conquista do prêmio Dodge, quando contornou a torre com o dirigível número 6. Em 1904, a fotografia com a moldura ganhou medalha de bronze na exposição Louisiana Purchase Exposition,
nos Estados Unidos. Dirigível número 1. Em 1898, Santos Dumont projetou e construiu o primeiro de seus dirigíveis, chamado de número 1. Com 25 metros de comprimento, 3,5 metros de diâmetro e 180 metros cúbicos de capacidade, o dirigível tinha um envelope de formato cilíndrico com extremidades cônicas. Esse envelope possuía um balonete, bolsa de ar responsável pela subida e descida do dirigível, que era ligada a uma bomba de ar. No dia 18 de setembro de 1898, o dirigível fez sua primeira tentativa de subida, mas foi empurrado pelo vento e caiu nas árvores de um bosque em Paris. 2 dias depois, o dirigível partiu do mesmo local e atingiu cerca de 400 metros de altura, porém caiu durante a descida. Esse dirigível é conhecido como o primeiro a utilizar um motor a petróleo com sucesso. Dirigível número 2. O dirigível número 2 era uma ampliação de seu antecessor e tinha uma capacidade de 200 metros cúbicos. No dia 11 de maio de 1899, começou a chover depois do dirigível ter sido inflado para a realização da sua primeira tentativa de voo. A chuva refrigerou o hidrogênio presente no envelope do dirigível e o contraiu. O balão começou a dobrar ao meio e foi atingido por uma rajada de vento que o lançou sobre as árvores do Jardim de Aclimação, em Paris. Dirigível número 3. O dirigível número 3 foi construído mais curto e com maior diâmetro para evitar a perda do formato devido à falta de pressão interna, como aconteceu com os dirigíveis anteriores. Ele media mais de 20 metros de comprimento, 7 metros de diâmetro e tinha capacidade de 500 metros cúbicos. Uma quilha de bambu foi suspensa do envelope e a cesta ficou mais abaixo. Não foi montado nenhum balonete e o mesmo foi inflado com gás de carvão. O dirigível teve seu primeiro voo em 13 de novembro de 1899 e fez diversas subidas em Paris. Dirigível número 4. O dirigível número 4 foi bastante alterado em relação aos modelos anteriores. Santos Dumont voltou a usar gás hidrogênio e também recriou a forma do envelope e o arranjo da quilha, que agora carregava um motor Boucher com 7 cavalos de potência. O piloto ficava sentado em um selim de bicicleta. O inventor demonstrou sua nova criação durante o Congresso Internacional Aeronáutico, realizado em Paris no período da Exposição Universal de 1900.
Dirigível número 5. O dirigível número 5 foi construído para tentar ganhar o prêmio Deutsch. Ele deveria percorrer o trajeto que partia do Aéroclube de France, em Saint-Cloud, chegar até a Torre Eiffel e retornar. Esse percurso deveria durar no máximo 30 minutos. Santos Dumont usou o modelo de envelope alargado do dirigível número 4. Nele foi suspensa uma estrutura triangular feita de pinho. Outras inovações incluíram o uso de corda de piano para suspender a gôndola, o que reduziu em muito o arrasto. Também houve a inclusão de tanques de água como lastro, uma forma de manter a estabilidade. Em 8 de agosto de 1901, a aeronave foi completamente danificada após algumas tentativas de voo e um acidente. Apenas o motor foi recuperado. Dirigível número 6. Após a perda do dirigível número 5, Santos Dumont se dedicou à construção do número 6 para continuar concorrendo ao prêmio Deutsch. Ele foi concluído em setembro de 1901. O dirigível número 6 era semelhante ao anterior, mas continha um envelope maior. Ele media 22 metros de comprimento e tinha capacidade de 622 metros cúbicos. Contorno da Torre Eiffel com o dirigível número 6. O percurso do dirigível número 6 foi concluído em 29 minutos e 30 segundos, mas só parou aos 30 minutos e 30 segundos. Isso dividiu a opinião da comissão do prêmio, pois o tempo de parada havia sido uma regra incluída de última hora no regulamento. Alguns meses depois, o prêmio foi concedido ao aviador. Santos Dumont recebeu a quantia de 100 mil francos, e a dividiu entre seus técnicos e as classes mais pobres de Paris.
O cartão postal. O cartão postal ilustrado surgiu no Império Austro-Húngaro em 1869. Sua criação acompanhou o desenvolvimento do turismo na sociedade urbana ocidental. As condições técnicas de reprodução alcançadas permitiam produzir imagens de boa qualidade a preços baixos. O cartão postal rapidamente se tornou uma lembrança de viagem para ser colecionada e compartilhada. As editoras de cartões postais começaram a produzir exemplares em séries numeradas e temáticas, incentivando o colecionismo. No Brasil, os cartões postais impressos e fotográficos começaram a ser comercializados em 1880. A paisagem urbana sempre foi um dos temas de maior interesse das editoras. O Museu Paulista tem uma coleção de mais de 4.000 cartões postais com imagens de São Paulo e outras cidades, e também de outros temas. A coleção permite conhecer e acompanhar as transformações da cidade, além de entender quais partes dela receberam destaque em cada período. Exposição Memórias Postais. Convidamos você a fazer um passeio em dois momentos da história do crescimento da cidade de São Paulo. O primeiro, no início do século XX, mostra o avanço da região central em direção ao bairro Campos Elíseos e Estação da Luz. O segundo trata do crescimento vertical da região central em direção ao bairro da Consolação, iniciado na década de 1940. No início do século XX, as avenidas e novos bairros planejados como Campos Elíseos aproximavam São Paulo das cidades europeias. A Estação da Luz era um dos cartões postais da capital paulista. A região do Vale do Anhangabaú e das avenidas Ipiranga e São Luís reuniam os edifícios simbólicos de São Paulo na década de 1950. Nos postais dessa época, São Paulo se parece com Nova York. Guilherme Gaensli. São Paulo, Largo do Palácio e Cerreio. 1900 Cartão postal, fototipia. Guilherme Gaensli. Jardim do Palácio. 1900 Cartão postal, fototipia. Guilherme Gaensli. O fotógrafo suíço-brasileiro Guilherme Gaensli foi um dos criadores de cartões postais da cidade de São Paulo mais ativos entre 1895 e 1925. Gaensli acompanhou e registrou de perto as transformações pelas quais a capital paulista passou desde os primeiros anos do século XX. Ele fotografou as implantações de trilhos para os bondes elétricos, bem como as reformas e demolições que davam lugar a novos edifícios. Ao registrar as transformações da cidade, captava o espírito de modernidade. A imponência, a elegância e a sobriedade das construções traziam a ideia de ordem e disciplina. A tecnologia transmitia uma mensagem de velocidade e aceleração do fluxo da vida. Essas ideias se traduziam na concentração de muitas atividades na área central da cidade, onde se localizava a administração pública e o espaço em que o dinheiro circulava. Guilherme Gaensli. Panorama de São Paulo 3. 1900 Cartão postal, fototipia. Guilherme Gaensli. Número 11, São Paulo. Rua 15 de Novembro. 1900 Cartão postal, fototipia. Guilherme Gaensli. São Paulo, Estação da Luz SPR. 1900 Cartão postal, fototipia.
Guilherme Gaensli. São Paulo, Rua Florencio de Abreu, sem data. Cartão postal, fototipia. Fotolabor Werner Haberkorn. A empresa Fotolabor foi fundada por Werner Haberkorn em 1940. Ela foi uma das maiores editoras de postais fotográficos em São Paulo na década de 1950, ao lado da Fotopostal Colombo. A fabricação dos papéis fotográficos na técnica chamada papel revelação permitiu a produção dos chamados postais fotográficos. Não se tratava de técnica de impressão que dependia de tintas e matrizes, mas da cópia de negativos em papéis fotográficos no tamanho postal, medindo 9 cm por 14 cm. Haberkorn projetou uma máquina capaz de automatizar as etapas de ampliação, corte e revelação fotográficos com o objetivo de agilizar o processamento dos postais. O processo de industrialização da cidade acontecia simultaneamente ao sucesso da Fotolabor. A localização da empresa era muito favorável ao negócio, uma vez que ficava próxima à sede dos Correios e na região da cidade onde estavam acontecendo as maiores transformações trazidas pela modernidade. Olá, está gostando da exposição Memórias Postais? Todos os cartões postais expostos aqui são fotos de localidades reais de São Paulo. Visite nossa estação de bonde Centro Histórico de São Paulo para conhecer onde foram tiradas essas fotografias. Olá, seja bem-vindo à estação de bonde Centro Histórico de São Paulo. Neste ambiente, você poderá explorar o mapa atual do centro de São Paulo e encontrar os pontos turísticos eternizados nos cartões postais da exposição Memórias Postais. Aproveite e fique à vontade para conhecer mais sobre esta região histórica.
Artistas como Oscar Pereira da Silva, Domênico Failucci, Rodolfo Amoedo, Benedito Calixto, entre outros, receberam encomendas de pinturas que lembrassem fatos e personagens que Tuné julgava serem fundamentais para o passado brasileiro e para a independência do Brasil. É o caso do conjunto de pinturas que retratam os artífices da independência. Ele é composto por retratos feitos por Domênico Failucci por encomenda de Tuné em 1920. Os retratos ocupam a sanca, espaço na junção da parede com o teto. Eles contornam a clarabóia acima da escadaria principal do museu. Para essa série de retratos, o pintor se utilizou da técnica francesa chamada marouflage. Nela, uma pintura sobre tela é inserida na parede ou no teto com cimento ou gesso, passando a fazer parte da estrutura. Todas as 10 pinturas contam com um fundo azulado e molduras douradas. Olá, esta é a exposição Personagens da Independência. Conheça mais sobre o nosso acervo interagindo com os quadros e os objetos desta sala virtual. Artistas como Oscar Pereira da Silva, Domênico Failucci, Rodolfo Amoedo, Benedito Calixto, entre outros, receberam encomendas de pinturas que lembrassem fatos e personagens que Tuné julgava serem Retrato de Hipólito José da Costa, por Domênico Failucci, 1925. Óleo sobre tela, marouflage. Dimensões de 1,55 m por 1,25 m. Hipólito da Costa era jornalista, diplomata e editor do Correio Brasiliense, que é considerado o primeiro jornal brasileiro. Por ser publicado em Londres, o periódico era enviado clandestinamente para o Brasil, já que era voltado aos habitantes daqui. O jornal defendia ideias liberais, como a de uma monarquia constitucional e o fim da escravidão. Além disso, deu ampla cobertura à Revolução Pernambucana de 1817 e aos acontecimentos que conduziriam à independência do Brasil em 1822. Retrato de Joaquim Lima e Silva, por Domênico Failucci, 1925. Óleo sobre tela, marouflage. Dimensões 1,57 m por 1,25 m. José Joaquim de Lima e Silva, conhecido como Visconde de Magé, era militar. Foi presidente da província da Bahia por um breve período em 1823. Lima e Silva participou das lutas pela independência do Brasil na província da Bahia. Foi nomeado como comandante em chefe do exército e reorganizou as tropas para que atacassem as trincheiras portuguesas. Junto com o cerco feito pela marinha comandada por Lord Cochrane, a tropa de Lima e Silva fez com que o exército português se rendesse. Retrato de Joaquim Xavier Curado, por Domênico Failucci, 1925. Óleo sobre tela, marouflage. Dimensões 1,53 m por 1,25 m. Joaquim Xavier Curado era militar. Ele é considerado um personagem central na política de expansão portuguesa nas regiões platinas, formadas por Argentina, Paraguai e Uruguai. Ele foi o primeiro militar brasileiro a comandar a capitania de Santa Catarina no período colonial, região em que também foi empossado como governador em 1800. Xavier Curado participou de várias missões e combates a favor da emancipação do Brasil da coroa portuguesa e apoiou Dom Pedro I no episódio do Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822.
Retrato de José Lino Coutinho, por Domênico Faiuti, 1925. Óleo sobre tela, Maruflage. Dimensões 1,52 m por 1,27 m. José Lino Coutinho era médico. Ele foi eleito deputado para os 2 primeiros mandatos do primeiro reinado. Coutinho fez oposição a Dom Pedro I, porém chegou a ser nomeado seu médico honorário e também recebeu o título de conselheiro. Após a renúncia do imperador, ele ocupou a Secretaria de Estado dos Negócios do Império no período regencial. Esse cargo também lhe deu o direito de presidir a província do Rio de Janeiro, em 1831. Retrato de José da Silva Lisboa, por Domênico Faiuti, 1925. Óleo sobre tela, Maruflage. Dimensões de 1,53 m por 1,25 m. José da Silva Lisboa, ou Visconde de Cairu, era um economista, historiador e jurista. Ele era apoiador de Dom João VI e Dom Pedro I. Lisboa ocupou diversos cargos na administração econômica e política do Brasil após a instalação da corte no Rio de Janeiro, em 1808. Ele foi deputado da Real Junta do Comércio e desembargador da Casa da Suplicação. José da Silva Lisboa participou da redação dos decretos que determinaram a abertura dos portos brasileiros e o fim da proibição de instalação de fábricas no Brasil. O Museu Paulista foi dirigido pelo historiador Afonso Tuné entre 1917 e 1945. Ele privilegiou personalidades públicas para construir uma narrativa histórica sobre a independência do Brasil. Essa seleção tem como eixo principal o fato representado na pintura Independência ou Morte, e seu objetivo é dar protagonismo para São Paulo. Foram escolhidas pessoas da elite branca, de origem portuguesa ou brasileira, que atuaram no processo de independência. Além disso, ela apresenta personalidades que atuaram tanto politicamente como no alto escalão do Exército e da Marinha, nas frentes de batalha na Bahia e em Pernambuco contra a coroa portuguesa. As batalhas pela independência do Brasil envolveram milhares de soldados e combatentes voluntários, uma população de maioria pobre que lutou sob condições muito precárias. Mas esses personagens não tiveram protagonismo nas pinturas propostas por Tuné. A produção de obras artísticas sobre esse tema alimentou a construção de uma determinada memória para a independência do Brasil. Ela foi idealizada por Tuné como parte do projeto político e econômico das elites paulistas no período da Primeira República, 1889 a 1930. Essa visão foi muito compartilhada e ganhou força na memória nacional. Sua presença no Museu Paulista, que sempre atuou como referência do ensino público da história, reforçou essa ideia. Convidamos você a refletir sobre como as obras de arte contribuíram para a construção dessa memória. Retrato de Dom Pedro I, por Oscar Pereira da Silva. Óleo sobre tela. Dimensões 1,80 m por 1,80 m. 1925. Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael Joaquim, José Gonzaga, Pascoal Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, ou simplesmente Dom Pedro I, foi o primeiro imperador do Brasil. Ele governou no período de 1822 até 1831, ano em que renunciou ao trono. Este retrato é um dos 5 medalhões que decoram as paredes do Salão Nobre do Museu do Ipiranga. O conjunto é composto também pelos retratos de José Bonifácio, Joaquim Gonçalves Ledo, José Clemente Pereira e Feijó. O pintor optou por representar Dom Pedro I em uma postura militar. Isso pode ser notado pelas vestimentas, pelas condecorações que carrega e por estar com a mão em sua espada embainhada.
Retrato de José Bonifácio, por Oscar Pereira da Silva. Óleo sobre tela. Dimensões: 1,80 m por 1,80 m. José Bonifácio de Andrade e Silva era um professor e poeta. Ele foi muito importante para o processo que resultou na independência do Brasil. Bonifácio foi o primeiro brasileiro a ocupar um ministério no reinado de Dom Pedro I. Ele estimulou o movimento pelo fortalecimento da regência em oposição às medidas recolonizadoras de Portugal. Ao sair do ministério, foi banido e exilado na França após uma série de desentendimentos com o imperador Pedro I. Após reconciliação com o imperador, ele retornou ao Brasil em 1831 e tornou-se tutor de Pedro II até 1833. Retrato de Antônio Pereira Rebouças, por Domênico Faiuti, 1925. Óleo sobre tela, Maruflage. Dimensões de 1,50 m por 1,25 m. Antônio Pereira Rebouças era advogado. Ele também era conhecido como Rebouças, o Velho, por ser pai do abolicionista André Rebouças. Rebouças manteve diários sobre as batalhas pela independência ocorridas na Bahia. Ele foi deputado-geral da Bahia e de Alagoas. Retrato de Joaquim Pires de Albuquerque, por Domênico Faiuti, 1925. Óleo sobre tela, Maruflage. Dimensões: 1,52 m por 1,87 m. Joaquim Pires de Carvalho Albuquerque, ou Visconde de Pirajá, era senhor de engenho da Bahia. Recebeu os títulos de Barão de Pirajá e de Visconde de Pirajá, tornando-se amigo do imperador Dom Pedro I. Retrato de Soror Joana Angélica, por Domênico Faiuti, 1925. Óleo sobre tela, Maruflage. Dimensões: 1,57 m por 1,25 m. Joana Angélica era religiosa e pertencia à Ordem das Reformadas de Nossa Senhora da Conceição. Alguns meses antes da independência do Brasil, a tensão entre portugueses e baianos aumentou após o ataque ao Forte de São Pedro, local em que estavam alojados os combatentes de Salvador. Joana morreu após receber um golpe de baioneta ao tentar resistir à invasão das tropas portuguesas ao convento da Lapa, em Salvador, no dia 19 de fevereiro de 1822. Retrato de Nicolau de Campos Vergueiro, por Domênico Faiuti, 1925. Óleo sobre tela, Maruflage. Dimensões: 1,55 m por 1,60 m. Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, mais conhecido como Senador Vergueiro, era fazendeiro de café. Ele foi senador durante 10 mandatos seguidos e defendeu ideais liberais e anti-escravistas. Vergueiro foi um dos primeiros a implementar a mão de obra livre e imigrante no país, durante as décadas de 1840 e 1850. Retrato de Marquês de Queluz, por Domênico Faiuti, 1925. Óleo sobre tela, Maruflage. Dimensões: 1,53 m por 1,56 m. João Severiano Maciel da Costa, ou Marquês de Queluz, era magistrado. Foi desembargador no Brasil até a chegada da família real portuguesa, em 1808. Depois foi nomeado governador da Guiana Francesa, cargo que ocupou entre 1809 e 1817. Ele presidiu a Assembleia Constituinte em 1823. Nesse mesmo ano foi nomeado ministro do Império. Em 1824, tornou-se ministro dos Negócios Estrangeiros. No ano seguinte, foi eleito presidente da província da Bahia. Ele foi nomeado ministro da Fazenda e dos Negócios Estrangeiros em 1827.
Retrato de Dona Leopoldina de Habsburgo e seus filhos, por Domenico Fagliucci. Óleo sobre tela, dimensões 2,33 m por 1,55 m, 1921. Maria Leopoldina de Áustria foi a primeira esposa do imperador Dom Pedro I e imperatriz do Brasil de 1822 até sua morte em 1826. Leopoldina teve muitas habilidades diplomáticas e participou do processo de independência como conselheira política de Dom Pedro I. Como chefe interina do governo, ela assinou o Decreto da Independência no dia 2 de setembro de 1822, enquanto Pedro estava em viagem a São Paulo. Há quem diga que o pintor retratou Leopoldina nesse contexto a pedido de Tuné. O antigo diretor do museu achou que a imperatriz deveria parecer mais maternal e ligada ao ambiente doméstico.